No início dos tempos, quando o universo ainda desvendava os seus mistérios, uma mão divina estendeu-se para moldar o destino de um povo. Os antigos hebreus, escolhidos por Deus, estavam destinados a deixar suas marcas nas areias do tempo. A história da nação eleita é de fé inabalável, perseverança implacável e um vínculo inabalável com o divino. Das areias escaldantes do deserto às movimentadas ruas de Jerusalém, a jornada dos hebreus é um testemunho do poder da fé e do espírito inquebrantável de um povo. É um relato de tragédias, de exílios e redenção, de profetas e reis, de heróis e vilões. À medida que as páginas dos textos sagrados se desenrolam, encontramos-nos imersos num mundo de rituais antigos, de sacrifícios e oferendas, de alianças e promessas. Testemunhamos a mão poderosa de Deus, guiando os israelitas através do deserto, abrindo o Mar Vermelho e guiando-os para a terra prometida. No entanto, entre triunfos, também encontramos as sombras da dúvida e do desespero, dos sussurros da idolatria até uma rebelião. Vemos a fé vacilante do povo, a sua tendência para esquecer a aliança e os seus repetidos lapsos na desobediência. E, no entanto, apesar de tudo, a misericórdia e o perdão de Deus permanecem constante, como um farol de esperança na escuridão. A história dos hebreus é de resiliência, de um povo que, apesar das provações e tribulações, permaneceu firme na sua devoção àquele que os escolheu. Os primeiros capítulos da história dos hebreus, de Noé a Abraão. À medida que continuamos nossa jornada pela narrativa bíblica, nos encontramos no meio de um mundo em um caos. A terra estava corrompida e a humanidade consumida pela violência e pela maldade. E é nesta hora sombria que Deus intervém, convocando um homem justo, chamado Noé, para preservar o futuro da humanidade. Este homem justo e irrepreensível é instruído por Deus a construir uma arca, um enorme navio que salvará ele e sua família. E Deus, os preservando-os, pede a Noé para encher a arca de animais, de 2 em 2 e de 7 em 7. À medida que as chuvas caem e as águas do dilúvio sobem, Noé e sua família encontram refúgio na arca, um símbolo da aliança de Deus com a humanidade. E durante 40 dias e 40 noites, só houve água sobre a terra. À medida que as águas do dilúvio recuam, Noé solta uma pomba, um corvo e uma andorinha para determinar se a terra está seca o suficiente para voltar a habitar. Quando a pomba não consegue retornar, Noé sabe que a terra está pronta de volta para a humanidade. A história dos primeiros anos após a inundação é de reconstrução e repovoamento. Os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, partem para repovoar a terra, e o cenário está montado para o próximo capítulo da história dos hebreus. Anos depois, vendo a necessidade de Gênesis 3:15 ir para frente, Deus resolve chamar um homem. Avançamos para a terra de Ur, onde um homem chamado Abraão, mais tarde renomeado como Abraão, é chamado por Deus para deixar a sua terra natal e viajar para Canaã. Abraão é o primeiro dos hebreus a ser chamado por Deus, e sua história de fé é de obediência e promessa de uma nova terra. E o Senhor faz uma aliança com ele, prometendo tornar o pai de uma grande nação e abençoar todas as nações da terra através dele. Assim, saindo de Ur dos Caldeus, Abraão parte com sua mulher Sara, rumo ao desconhecido. Ao iniciar sua jornada, Abraão se depara com uma série de testes de fé. Ele é instruído a deixar sua família e sua terra natal, e logo depois sacrificar seu filho Isaque e confiar nas promessas de Deus. E através dessa jornada de Ur dos Caldeus até a terra de Canaã, uma trajetória de mais de 1.600 quilômetros, esse homem enfrentou tudo, enfrentou a todos, tudo em nome de uma fé. E diante de tantas provações, de tanto sofrimento, e através de tudo isso, a fé de Abraão é testada e refinada, e ele se torna mais tarde o pai dos fiéis, o patriarca do povo hebreu. O vínculo inquebrável, a amizade de Abraão e Ló. À medida que o sol se põe sobre o vasto deserto, dois homens, Abraão e Ló, permanecem juntos e unidos na sua fé e na sua amizade. O vínculo de amizade desses dois homens foram compartilhadas por várias provações e tribulações, de risos e lágrimas, uma amizade testada ao longo da jornada de Ur dos Caldeus à terra de Canaã. Abraão, o patriarca do povo hebreu, e Ló, seu sobrinho, compartilhavam uma amizade profunda e duradoura.
Eles foram dois homens de fé, unidos pela devoção a um único Deus. Partilharam do caminho da fé, enfrentando os desafios do desconhecido, do deserto e da natureza selvagem. Eles foram um lembrete de que mesmo nos tempos mais sombrios, sempre há esperança. Mas com o passar dos anos, os ventos da mudança começam a soprar. A terra não é mais capaz de sustentar os dois amigos, e eles são forçados a se separar. O vínculo dos dois amigos inseparáveis, que eram muito forte, não foi o suficiente para superar os desafios, e eles tiveram que seguir rumos diferentes. Ao se despedirem, as lágrimas fluem livremente. Eles sabem que nunca mais serão os mesmos, mas eles também sabem que a amizade deles nunca terminariam de verdade e que sempre fará parte deles um lembrete de um vínculo que compartilhavam entre si desde suas juventudes. E assim, ao seguirem caminhos separados, eles carregam consigo as lembranças do tempo que passaram juntos, as risadas, as lágrimas e as orações. A história de Abraão e Ló é de uma amizade intensa e profunda, inquebrável, que se forma entre duas almas que se compartilham de um propósito comum, de seguir a um único Deus verdadeiro. Após a separação, Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu para a direção leste. Assim, os dois se separaram. Abraão morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando seu acampamento próximo de Sodoma. E as Escrituras diz que os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. Com os desdobramentos da história, mais tarde, essa cidade de Sodoma foi completamente destruída pelo Senhor. A história de Abraão é de pura fé, obediência e promessa de uma nova terra. O seu legado é de esperança e redenção, pois ele aguarda a expectativa e o dia em que seus descendentes herdarão a terra verdadeiramente prometida, através de Jesus Cristo.